Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Abre os nossos olhos para que possamos estar compreendendo cada vez mais que a Tua palavra está nos ensinando nesta passagem e em muitas outras passagens. Eu te louvo, Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Na verdade, irmãos, essa passagem aqui ela é uma profecia do Natal, uma profecia, na verdade, da vinda de alguém que seria o Salvador. E é uma profecia de um menino que nasceria. Então aqui o versículo 6 especialmente fala: um menino se nos nasceu, um filho se nos deu. Então nós temos aqui algumas informações interessantes sobre isso. Então esta passagem, as passagens que nós temos no Velho Testamento que se refere à vinda do Messias, lá no Velho Testamento se chama de Messias. Messias é a mesma palavra Cristo. Messias é a palavra no hebraico e Cristo é a palavra no grego. E essa palavra significa o ungido, o escolhido de Deus. Então Deus havia prometido que mandaria um Salvador desde quando o pecado entrou no mundo. Está subentendido lá em Gênesis 3,15 esta promessa ali, quando Deus fala, aparentemente ele está falando ali com a serpente, mas ele está falando com o diabo, né? Ele fala assim: olha, que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente e este feriria o seu calcanhar. Ali nós já temos então uma promessa já de que Deus mandaria, e essa promessa começa a se mostrar em todos os livros da palavra de Deus. Mas nós vamos nos deter aqui, certo? Ela começa falando da terra de Zebulon. Essa terra de Zebulon, irmãos, ficava na Galileia. Agora lembra, a Galileia, ela era aquela parte que quando Israel foi dividido entre Judá e Israel, Israel logo se afastou de Deus. Ele se afastou porque Jeroboão, ele afastou-se completamente, ele arrumou um lugar onde deveriam adorar a Deus e começou. Então o seu reino era bem grande, vasto, pegava ali a parte de Samaria, a parte da Galileia, era muito mais vasto, enquanto que Judá ficou uma parte menor, porque ele ficou só com duas tribos e meia. Então Judá ficou com menos tribos. O que aconteceu então? Como eles se afastaram de Deus, Deus mandou profetas para avisar ele, o profeta Elias, Eliseu e alguns outros profetas, para ver se eles se arrependiam. Mas eles não se arrependeram, até então que Deus mandou um outro reino que iria levá-los cativos. Então Deus tirou eles dali, levou os cativos e trouxe pessoas para habitar na terra deles. E ficou algumas pessoas ali e houve uma mistura daquele povo. Então, aqui então nós temos o terra de Zebulon, então, porque aqui está falando aqui Galileia dos gentios, Galileia das nações, Galileia dos gentios, porque na verdade eles já não eram aquela nação que adorava a Deus de todo o coração. Por isso que os judeus tinham um preconceito em relação da Galileia, quando eles acreditavam, achavam que Cristo tinha vindo da Galileia. Pode vir coisa boa da Galileia, pode vir coisa boa de Nazaré, pode vir coisa boa de lá, porque realmente eles estavam um povo já misturado, e um povo que tinha muitos gentios no meio deles. Mas o Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério ali, porque aqui está falando que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então Jesus é a luz do mundo. Então, quando Jesus ele pregou ali na Galileia,
quando ele começou seu ministério ali na Galileia, realmente foi a grande luz para aquele povo. Então isso aqui é muito importante, nós podemos dizer. Seu ministério principal foi na Judéia, mas ele começou ali. Então nós podemos dizer o seguinte: esse povo que andava em trevas, então era esse povo, certo? Da Galileia. E Deus fez deles o povo privilegiado que puderam ouvir da palavra de Deus. Muito bem, nós podemos ainda ver aqui que essa presença de Jesus ali mostra que o povo era desprezível, agora ele viu uma grande luz. Então a vinda de Cristo vai trazer grande alegria, mas grande alegria comparada a um dia da grande colheita, ou também um dia da grande vitória. Então aqui está falando aqui no versículo 3: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação e alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram a ceifa, uma colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Então ele está dizendo, quando alguém encontra Jesus, quando Jesus então entra na vida de alguém, a alegria que resplandece no seu coração é como de uma grande colheita. Então a pessoa plantou, o fazendeiro plantou, e aquela colheita foi muito farta e tudo, então ele realmente está muito contente, porque ele vai poder trazer alimento para toda a sua família, vai poder vender, ter muito lucro. Então ele está satisfeito com aquilo. E também comparou com alguém que estava em guerra e conquistou o outro reino e pegou os despojos daquele reino. Quer dizer, ele pegou o despojo quer dizer aquele reino vencido. Então geralmente costumava a pessoa saquear tudo, tirar tudo, era isso que acontecia. Então todas as coisas valiosas, o reino vencedor pegava para si. Então isso era motivo de júbilo para aquele que tinha vencido, e era motivo de prosperidade. Então aqui ele fez essa comparação para mostrar para todos nós o que significaria a vinda do Messias, certo? No versículo 5 nos fala, vamos ler o versículo 5, porque todo o calçado que levava o guerreiro do tumulto da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Então nesse versículo 5 está falando do fim das guerras, registrado aqui pelas botas e pelas roupas manchadas de sangue. Então a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Messias, vai trazer completa vitória. A primeira e mais terrível guerra que os homens enfrentam é contra o seu próprio pecado, é contra o diabo, contra o mundo. Essa guerra contra o diabo ele está fazendo do mundo seu escravo. Às vezes a pessoa pensa que tem liberdade, que age com liberdade, mas o mundo tem seu sistema que prende as pessoas, que faz com que as pessoas fiquem escravas desse sistema, deste mundo. Então o mundo deixa muita coisa, e o diabo usa esse mundo para prender as pessoas. Deus usa as drogas. As pessoas quando vai lá e usam alguma coisa, eles ficam naquela euforia, como se fosse a melhor coisa do mundo. Mas o que acontece? Elas vão ficar viciadas, vão ficar escravas daquilo. E elas não vão conseguir sair por si mesmas. Precisa de ajuda, precisa da graça de Deus, precisa de Deus. Então a mesma coisa, alguém que acha que agora eu sei todos os jogos do computador, sei todos os jogos ali. Então a pessoa vicia naqueles jogos, acha que é o bom, está tudo, mas aqui está fazendo com que ele perca sono, perca tempo. Em vez dele estudar, ele está perdendo o seu tempo. Em vez da pessoa fazer as coisas que deve fazer, está perdendo o seu tempo. E aquilo que está fazendo, está roubando dele o seu tempo com Deus, está roubando dele o que ele deveria ter com Deus, está roubando dele até aquilo que ele deveria fazer, que é estudar,
para poder conseguir alguma coisa na sua vida. Então ele está trazendo para si pobreza para a sua vida, está trazendo para si realmente desgraça para a sua vida. Então a pessoa que está viciada em qualquer coisa, ela traz realmente desgraça para a sua própria vida. Então o Senhor Jesus Cristo veio para pôr fim a esta guerra. Então quando você recebe Jesus Cristo como Salvador, não é que você não vai precisar lutar mais, não vai precisar de guerra mais, mas você agora vai ser mais do que vencedor. A Bíblia fala assim que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos salvou. Então você agora tem a promessa da vitória. Você não mais vai ser escravo do pecado. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele veio, Ele nasceu, morreu, foi crucificado, ressuscitou, exatamente para que você tivesse vitória sobre o seu pecado. Aqui nós temos também uma interpretação escatológica de que realmente o Senhor Jesus Cristo vai vir a este mundo e trazer vitória também dos seus contra os ímpios. Mas a maior expectativa é aguardada com a vinda então do Messias. E o versículo 6 é o que nos fala justamente de como o Messias viria. Então o versículo 6 é o versículo chave desta passagem. Então vamos ler ele novamente. Esse nós estamos memorizando, né? Porque o menino se nos deu, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então nós temos aqui, irmãos, nesta passagem, no versículo 6, nós temos algumas características ou nomes que é dado ao Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ver primeiro o que essa passagem está nos dizendo. Então, o menino nos nasceu. O que isso quer dizer? Que ele, o Filho de Deus, conforme diz lá em Filipenses, esse menino que nasceu não é qualquer pessoa. Ele não nasceu, o versículo que foi lido ali por eles, ali está dizendo o seguinte, que Maria concebeu do Espírito Santo. Então ela era virgem e ficou grávida, sem conhecer homem nenhum. E isso realmente foi um grande milagre, porque o filho que ela estava esperando era o Filho de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, ele, de acordo com Filipenses capítulo 2, diz assim, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E como servo ele assumiu a figura humana, ou a semelhança dos homens, e se tornou um homem perfeito, homem igual, perfeito que eu falo, homem exatamente homem mesmo. Ele não era um semideus, ele era um homem 100% homem, com todas as fraquezas humanas. Quando eu digo fraqueza em relação ao Senhor Jesus Cristo, não quero dizer pecado, exceto o pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo tinha todas as outras fraquezas, no sentido que ele podia ficar triste, podia angustiar, podia chorar, então tinha todos os sentimentos humanos normais. Então ele tinha então várias daquelas fraquezas humanas que nós temos, ele tinha, certo? Mas ele era sem pecado. E uma das coisas que ele podia, porque ela foi a semelhança do homem, então ele podia então morrer. E isso foi proposital, porque o Filho de Deus, que já existia antes da fundação do mundo, Deus deu ele para se tornar homem, exatamente porque ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então a segunda coisa que eu quero ver aqui, que ele veio como homem sujeito à lei, sujeito a todas as fraquezas, a todos os imperativos da lei. Então ele teve que cumprir toda a lei. Então o Senhor Jesus Cristo teve que obedecer toda a lei, e ele conseguiu obedecer toda a lei ativamente. Ele não quebrou na sua vida nenhum dos mandamentos. Lembra que
o Senhor Jesus era o nosso representante, Adão era o nosso representante, e ele caiu, e ele realmente foi derrotado. Mas o Senhor Jesus Cristo, como nosso segundo Adão, podemos dizer assim, ele teve vitória sobre o pecado, sobre a tentação. Ele realmente não cometeu nenhum pecado. Ele cumpriu a lei integralmente, ativamente. Então ele jamais desobedeceu a seus pais, ele jamais mentiu, ele jamais brigou com seus irmãos, ele jamais fez as coisas erradas que geralmente uma criança faz, que um jovem faz, que um adolescente faz e que um adulto faz. O Senhor Jesus Cristo não fez nada disso. Ele foi realmente um homem perfeito, que cumpriu toda a lei. Por que isso era necessário? João Batista falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra aquela figura lá do Cordeiro, lá do Velho Testamento? O Cordeiro tinha que ser sem defeito, porque estava figurando o verdadeiro Cordeiro de Deus. Sem defeito quer dizer sem pecado, porque ele estava vindo para ser nosso Salvador. E para ser o nosso Salvador, ele tinha que oferecer um sacrifício, porque não há remissão, não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. Desde o Velho Testamento tinha que se derramar o sangue, e derramava o sangue de animal. Mas o verdadeiro sangue, aquele a quem os animais representavam, era o sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele precisou se tornar homem, e como homem perfeito, como homem sem pecado, então ele podia morrer, pagar o preço dos nossos pecados. Aqui então podemos dizer que ele cumpriu a lei passivamente, ou seja, ele se deu para ser morto. Então ele foi morto. E por que ele fez isso? O salário do pecado é a morte. Como ele não pecou, ele não precisava morrer. Ele não tinha perigo, ele estaria com Deus novamente nos céus, porque ele não cometeu nenhum pecado. Mas acontece o seguinte: ele tinha que ser o Salvador, ele veio para isso. Um dos nomes que ele recebe é Jesus, Jesus que significa Salvador. Então ele veio para ser o Salvador. Então por isso que ele teve que fazer esse sacrifício na cruz do Calvário. Então Jesus veio justamente para morrer. Então ele cumpriu a lei em todos os aspectos. Como Deus, também Jesus é Deus. Então como Deus, seu sacrifício teve validade eterna. Então quando Jesus veio a este mundo, ele não deixou de ser Deus. Ele deixou de usar o poder dele de Deus. Ah, mas ele não fez muitos milagres? Sim, mas ele só começou a fazer milagres quando ele foi batizado ali por João Batista e recebeu sobre ele o Espírito Santo. Lembra ali que o Espírito Santo veio em forma de pomba? Todos os seus milagres, tudo ele fez ali pelo Espírito Santo. Então, porque ele precisava ser submisso a Deus, então ele era um homem exemplar de oração, um homem de oração, precisou buscar a Deus para manter firme, para não cometer pecado, porque ele era um homem sujeito a tentações também, só que ele jamais cometeu nenhum pecado. E como ele era Deus, ele não deixou de ser Deus, o sacrifício dele não era como dos animais. O sacrifício dele teve validade eterna. Então foi uma vez por todas. Então quando o Senhor Jesus Cristo morreu, o sangue dele derramado na cruz do Calvário teve validade eterna. Então não precisa voltar a fazer sacrifícios. Se um dia os judeus voltarem a fazer sacrifício, porque eles não creem em Jesus como Messias, eles vão voltar, mas porque eles não entenderam o verdadeiro sentido da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então isso é importante. Então veja que o seu sacrifício, ele tem validade eterna. Ele cumpriu todas as promessas, ele cumpriu todos os requisitos da lei para poder realmente ser o Salvador, tá? E ele não continuou morto, ele ressuscitou. Então ele ressuscitou dentre os mortos e foi glorificado.
Então, como aquele que venceu o pecado pela sua morte, também venceu a morte pela sua ressurreição. Então ele venceu o pecado e venceu a morte. Então, como ele venceu a morte, ele tem promessa para todo aquele que nele crê, também de vencer a morte. Então os homens têm aquele ditado, né? Para tudo tem jeito, menos para a morte. Mas o jeito da morte é o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele deu jeito na morte. Mas a pessoa que tem a esperança da vida eterna e da vida no seu corpo, aliás, no seu corpo glorificado, né? É somente aquele que nele crê. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição. Como também ele foi glorificado e reintegrado à sua posição que antes tinha, ele fez a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, foi enviado por ele para a nossa santificação e a nossa glorificação. Então, olha, ele não nos deixou órfãos, ele nos deu o seu Espírito Santo. Então o Espírito Santo está conosco, está em nós, na verdade, está morando em nós, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, para nos dar o poder para fazer a vontade de Deus. Então é isso que nós podemos. E finalmente ele nos santifica e finalmente ele vai nos glorificar. Então diz o versículo: o governo está sobre os seus ombros. Então Cristo hoje ele reina sobre os salvos, e ele reinará futuramente em Israel, todo mundo num reino milenar. Jesus é chamado por vários nomes, e aqui ele é chamado também por vários nomes aqui. Então, primeiramente, ele é chamado de maravilhoso. Quando fala que Deus é maravilhoso, está falando da sua grandeza, da sua glória, da sua majestade, da sua soberania. Fala da sua divindade. É Ele que Ele é a sua essência maravilhoso. Então aqui está mostrando quem Ele é na sua essência. Ele é surpreendente e incompreensível. Tudo que você compreende, eu compreendo a respeito de Jesus Cristo, porque Ele revelou, porque Deus revelou. Assim como Deus é incompreensível, o Filho também é incompreensível. Mas tem muita coisa que a gente pode entender, as coisas que Deus foi revelado, mas que Deus revelou nas Escrituras. Mas aquilo que Deus não revelou pertence a Deus, e nós só vamos saber dessas coisas, desses mistérios, quando estivermos com Cristo. Então esse é o sentido de maravilhoso. Ele é conselheiro, revela sua sabedoria nos seus ensinos perfeitos, mostra a sua orientação para a vida, aquele que está sempre do nosso lado. Então, como conselheiro, ele mandou o Consolador, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Então, como conselheiro, o Consolador está conosco, tanto para nos dar poder, como também para estar junto conosco, estar do nosso lado. Então é isso que faz o Espírito Santo, como conselheiro, e ele, Jesus Cristo, também é chamado de conselheiro. Ele é chamado aqui de Deus Forte, o seu nome é Deus Forte. Mostra aqui que ele é Deus e mostra o seu poder, mostra a sua força e autoridade, porque ele é Deus Forte. Sua força e autoridade divina. Então, como Filho de Deus, através de sua pessoa e de seus ensinos, nos ajudou a entender que o único Deus, o Deus de Israel, se manifesta em três pessoas, iguais em sua essência, mas diferentes nas suas funções. Então esse Deus forte mostra aqui que ele é Deus, que ele é forte, que ele é todo poderoso. Então está mostrando aqui algo da sua essência, daquilo que pertence só a Deus. Então, se ele é todo poderoso, se ele é um ser triuno, então está mostrando aquilo que somente Deus é. Deus é triuno, o único Deus se manifesta em três pessoas, mas é uma única essência, podemos dizer assim, e ele se manifesta em três pessoas, certo? Mas não é três deuses, são um só Deus, uma só essência. Então é isso que são mistérios da palavra de Deus. Por isso que podemos dizer, é incompreensível, mas nós podemos aceitar
pela fé estas coisas. Ele é chamado de Pai da eternidade, mas ele não é o Pai, ele não é o Filho. Quando está falando de Pai da eternidade, não está falando dessa relação, está falando que mostra a sua natureza eterna, revela que ele é o Criador de todas as coisas, de toda a existência. Ele é o próprio Criador do tempo e do espaço. Ele é Criador das pessoas e dos animais, dos seres terrestres e angelicais, seres animados e inanimados. É o único que tem capacidade de gerar vida e dar a sua vida e reaver a sua vida e ressuscitar. Ele é o único. Então por isso que ele é o Pai da eternidade. Então ele sempre existiu, sempre vai existir. Ele é. Ele não está, ele não será, ele sempre é. Este é o verbo que mais apropriado para ele. E o último que diz aqui que ele é o príncipe da paz. Então revela o seu domínio, que ele é rei, que ele é um rei da paz. Seu reinado de prosperidade, harmonia e justiça. É isso que nós esperamos do Senhor Jesus Cristo. Mas quando se fala de paz, a maior paz que Ele nos dá é aquela que nos reconciliou com Ele, porque nós estávamos em inimizade com Ele. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Então Ele trará para nós paz espiritual. Futuramente Ele vai trazer paz política, militar, vai trazer paz em todos os sistemas. Seu governo vai ser um governo de paz. Inclusive ele vai pacificar até mesmo eliminar a morte, no sentido de que até mesmo os animais vai mudar a natureza das pessoas, dos animais, porque aqueles que são carnívoros, que tem que matar para comer, Deus vai mudar a sua natureza, de modo que eles não vão matar para comer, eles vão ter que comer vegetal. Então no futuro, irmãos, todos nós seremos vegetarianos. Então aqueles que são vegetarianos, vocês vão vencer, tá certo? Pode ficar tranquilo, tá? Nós vamos. Sinto muito para quem gosta de carne, eu gosto muito. Aproveita enquanto está aqui, porque depois não vai ter mais, tá? Ok? Então muito bem, mas isso aqui é no futuro. Nós não vamos sentir falta, viu, gente? Pode ter certeza disso. Não vamos sentir falta. Então, como conclusão, irmãos, o Natal de Jesus, ele veio exatamente para isso, para nos dar essa vitória, primeiramente vitória espiritual em Cristo, dar-nos a salvação e finalmente, escatologicamente, nos dar essa vitória final e para a glória do Senhor. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor, por todas as pessoas que o Senhor tem nos trazido aqui hoje para ouvir a Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por esses momentos que passamos aqui. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém e amém.